pessoal aqui me deu uma lista de perguntas, doutora Bianca. Então, assim, tá todo mundo interessadão. Me deram aqui um roteiro gigantesco. E falando um pouco sobre saúde metabólica, né? O que muda, na verdade, no metabolismo, né? Tem essa coisa de... Às vezes as pessoas perguntam, quando tem essa queda hormonal, necessariamente eu vou ter gordura abdominal, eu vou me inflamar, né? Que tem a ver com esse assunto que a gente já falou, sobre essa coisa, dessa sensação que a gente tem de engordar comendo muito menos. Mas até que ponto realmente isso é real ou, enfim, é do processo mesmo, né? Então, o que acontece, né? Por conta dessas oscilações hormonais e pelo padrão de secreção hormonal mudar, a redistribuição de gordura também muda. Porque nós mulheres, no geral, a gente tem uma gordura que a gente chama de protetora, que é aquela gordura que fica nas coxas, no bumbum, subcutânea. Mas quando você entra nesse processo de transição hormonal, na perimenopausa, seus hormônios já não são os mesmos. Então, essa mudança favorece que a gordura migre para a região abdominal. E é uma região de maior risco cardiometabólico. Então, o pouco de gordura que você acumula nessa região já é o suficiente para te descompensar. Ou seja, você desenvolver uma dislipidemia, né, problema com colesterol, sabe? Então, você fica em risco cardiometabólico muito maior. Que você falou anteriormente? Dislipidemia é problema no colesterol. Tá. Seu colesterol fica aumentado, sabe? Sim. Então, você fica realmente com maior risco cardiometabólico no geral, né? Mas, claro, a gente também tem que falar de saúde mental, né? Então, a mulher fica mais ansiosa. Às vezes, ela come mais porque ela tá ansiosa, sabe? Então, isso também tem seu impacto. As mulheres ficam mais expostas a desenvolverem sarcopenia, que é uma perda de massa muscular. E se não tiver uma atividade física importante ali para trabalhar força, ela também tem perda de força. E aí essa baixa massa muscular com baixa força associada faz essa sarcopenia ficar cada vez mais perto, sabe? Então a atividade física também seria um outro pilar. Com certeza. Se você quer um remédio anti-envelhecimento, saiba que tem nome. Chama atividade física, sabe? É o que vai te ajudar a chegar bem nos seus 60 anos, 70 anos. Então, hoje a gente sabe que a população está envelhecendo. E, inclusive, as mulheres vivem mais que os homens. Só que as mulheres... Isso não quer dizer que elas vivem melhor que os homens. Então, o objetivo é você viver mais, mas viver mais sem tanta medicação, sem tantos prejuízos, né? Com independência, com autonomia. Então, o que faz você chegar lá, assim? Atividade física, né? Então, tem um estudo que ele acompanhou durante anos as mesmas pessoas. E mostrou que as pessoas que fizeram atividade, elas tiveram muito mais preparação física com idade mais avançada, sabe? Então, elas tinham uma capacidade aeróbica maior, elas tinham mais força, elas tinham mais potência muscular. E a boa notícia é que você pode começar a fazer isso em qualquer idade. Não é só coisas de jovens, né? A gente acha que atividade física é coisa só de quem é muito jovem, tem muita energia, ou quem está dentro de um peso adequado, porque muitas pessoas que já têm obesidade postergam atividade física porque acham que não é hora de fazer musculação, por exemplo, é hora de emagrecer primeiro e depois malhar, sabe? Então, sempre é a melhor hora para você fazer atividade física, sabe? Então, independente do seu peso, independente da sua idade, o quanto antes você começar a se exercitar, estar mais ativo e preferencialmente fazer exercícios de força que estimule músculo, melhor. Hoje a gente sabe que o músculo não é estética, sabe? O músculo é o nosso maior órgão endócrino. Uau. Então, ele modula a inflamação, ele controla muito bem, né? Ele libera substâncias anti-inflamatórias, sabe? Ele consegue controlar a glicemia. Então, ele é muito além do que uma estética. Ele faz parte da nossa homeostase, do nosso equilíbrio interno acontecer, sabe? Muito bom. Muito bom. Tô amando. E...
Já que você falou sobre essa coisa da importância de desenvolver músculo mesmo, né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre, assim, a quantidade de proteína, né? Quanto de proteína, porque a gente escuta um monte de coisa, né? Que realmente é muito importante, principalmente no 40 a mais, as mulheres precisam suplementar, tem que comer a quantidade certa de proteína diária, enfim. Então, tem muitas questões sobre proteína, sobre suplementos, né? Sim, sim. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. A proteína, de fato, ela tem que ser uma prioridade, sabe? Mas a gente tem que tomar cuidado. Porque dependendo da fonte da proteína, se for uma carne vermelha gordurosa, ela não vai vir só com proteína. Ela vai vir com gordura saturada. E a gente sabe que essa gordura saturada compromete bastante aí a questão do colesterol. Então, uma mulher que já tem um risco para desenvolver problemas com colesterol. Então, se passar a comer mais carne vermelha, talvez não seja essa saída. Okay. Né? Então, assim, melhora uma coisa e piora a outra. Exatamente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso de aumentar proteína, aumentar fontes proteicas, aumentar alimentos ricos em proteína. Por causa disso. Porque, primeiro, que a gente tem que controlar essa questão da gordura saturada na alimentação. Não pode exceder 10% do valor calórico total. Segundo, que muita gente concentra muita proteína numa única refeição e a gente não tem um aproveitamento, esse mesmo aproveitamento, né? Então, essa proteína, ela tem que estar bem distribuída ao longo do dia. E a necessidade muda conforme a sua atividade física, o seu nível de atividade física. Então, se você é muito ativa, você vai precisar de mais proteína. O seu corpo demanda mais proteína do que uma pessoa sedentária. Mas isso não quer dizer que você tem que ser sedentária para comer menos proteína, né? Então, tem a vantagem de ser sedentária porque você não precisa comer tanta proteína. Não tem vantagem nenhuma de ser sedentária, tá? Inclusive, as pessoas até falam que o sedentarismo é considerado um estado pré-doença, para você ter uma noção de que a gente tem que falar de realmente... Risco, né? Do risco, né? Então, a proteína vai depender muito do seu nível de atividade física. Que isso a gente tem que avaliar e ajustar na sua alimentação. Caso a caso. Então. Caso a caso. E pensar nessa distribuição. Suplemento. Eu gosto muito de trabalhar com suplemento de proteína. Principalmente como uma estratégia de emagrecimento. Legal. Por quê? Porque eu ofereço uma quantidade de proteína adequada para uma refeição com o menor valor calórico possível. Mas isso não significa que esse suplemento tem que entrar no lugar de uma refeição principal. Okay. Então, eu não gosto de usar suplementos de proteína, como whey protein, o colágeno protein, né? Que são opções aí. Tem até opções da carne, né? Também. Eu não gosto de usar como substituto de refeição principal, almoço e jantar. Porque eu sempre vou querer que o meu paciente, né, priorize alimentos, explore grupos alimentares. Comida de verdade. Comida, sabe? Mas eu gosto de trabalhar nas refeições intermediárias, sabe? Como um lanche, por exemplo. Então, se você falar para um paciente comer um peito de frango à tarde, vai ser meio estranho. Né? Então, você consegue comer um peito de frango ali no meio da tarde? Não é tão prático. Então, aí que entra o benefício da suplementação de proteína. Pensando em praticidade, né? Pensando, ele não tem o carboidrato ou a gordura que normalmente uma proteína vai ter. Né? Então, ele é a proteína isolada. Então, é a proteína que você precisa com menor valor calórico, mas, ao mesmo tempo, dá uma saciedade, como se você estivesse comendo um peito de frango. Okay. Então, isso ajuda muito no processo de emagrecimento, sabe? Não deixar esses níveis de fome chegar muito intenso, que é o que acontece quando a pessoa, às vezes, passa horas sem se alimentar. Então, não se organiza, não tem lanche da tarde, chega à noite com uma fome intensa, mas aí... Exagera. E aí fala que está tendo compulsão alimentar. E, na verdade, não é compulsão alimentar. É porque você deixou chegar num nível de fome tão intensa que é a forma que o seu corpo tem de responder, de buscar esses alimentos que tá em falta, né? Não, e a fome intensa deixa a gente desnorteada. Desnorteada. Você perde o foco. Muito, sem consciência. E você perde o foco de tudo que você precisa fazer. Você quer comer. Então não é legal realmente deixar chegar nesse nível de fome intensa. Não são boas, né? A gente não consegue ter uma consciência na escolha.
Sim, por quê? Porque o corpo não entende, às vezes, que você trabalhou demais, esqueceu de comer, ou que você está fazendo um jejum prolongado propositalmente. Sim. Ele entende que você está em risco. Uhum. É isso que ele entende, você está em risco. Opa, então vamos buscar alimento que dê uma energia mais rápida possível. Aí você vai para os doces, os carboidratos, os pães, os bolos, os biscoitos, entendeu? Então, deixar essa fome intensa chegar também dificulta você poder fazer uma escolha melhor de fato. Com certeza. Maravilhoso. Vamos lá. A gente já falou, né, sobre a coisa da prática de exercício, sobre a importância da nutrição e da alimentação. Fala um pouquinho sobre o que você vê em relação ao sono, a rotina do sono, a higiene do sono, né? O quanto que isso impacta na saúde, né? Sim, até porque os profissionais de saúde até brincam, falando assim, a paciente chegou aqui tomando testosterona, mas na verdade ela precisava dormir, sabe? Então o sono é tão importante que sem sono tudo desregula, sabe? Então às vezes esse cansaço excessivo, né? Você não dá tempo para o seu corpo recuperar, para o seu corpo restaurar, né? Você fica com essa demanda acumulada aí para o próximo dia, com muito cansaço, né, com baixa energia, e aí acha que é porque a sua testosterona tá baixa, principalmente mulher. Só que mulher tem testosterona baixa, né? É o normal da mulher. Então, muitas mulheres tomam testosterona porque não estão conseguindo dormir bem. Então, tem que ter esse cuidado, porque o sono é tão importante que se ele não tá ajustado, é difícil os outros tratamentos darem certo, inclusive o emagrecimento. Eu até brinco, quer saber a melhor forma de você conseguir emagrecer? De um dia para a noite? Dormir. Porque você, com privação de sono, sono prejudicado, dormindo horas insuficientes, você já deixa o seu corpo num estado inflamado. E para piorar, você fica com um sistema de recompensa ativado para comidas gordurosas, calóricas e açucaradas. Então, você come mais, sem perceber que está comendo, porque o seu sistema de recompensa está super ativado para a busca de alimentos, por conta de uma noite de sono mal dormida. Então, é difícil o paciente aderir tratamento se ele não regula o sono. Legal. Então, é muito importante. Higiene do sono é uma das estratégias da gente trabalhar esse sono. Então, ele é uma forma de desacelerar o paciente, né, antes de dormir. Então, você tem algumas estratégias, pode encaixar algumas rotinas, né? Então, ficar longe de telas, chás calmantes, relaxantes, evitar fazer uma cafeína, leitura, né? Evitar cafeína, né? Chá sem cafeína, né? Então, assim, tem algumas estratégias que você pode colocar na sua rotina nesse horário para usar como uma higiene do sono, que no final das contas é uma forma de desacelerar. O nosso corpo não é um botãozinho de liga e desliga, agora eu vou dormir. Sabe? Você tem que preparar ele para isso, para ele entender que é o momento de dormir. Então, se às vezes você faz uma leitura, ou você toma um banho quente, relaxante, isso também ajuda muito. Alguns chás também ajudam. Então, é importante também cuidar disso. Uma vez eu escutei uma frase assim, falando de um especialista sobre o sono, né? Ele fala, então, para eu dormir bem, eu começo de manhã, pensando em como vai ser o meu sono, né? Porque desde o que eu como eu me movimento, como vai ser meu dia, eu preparo. Exatamente. O meu sono.